Muito bem, obrigado, senador Harold de Oliveira. Queria destacar que para mim é uma satisfação poder voltar ao nosso Senado da República para discutir temas de essencial relevância ao nosso país, em especial aqueles que têm impacto na federação. Acho que este tema que diz respeito à reforma de Previdência, com seus impactos no orçamento dos governos estaduais e municipais, tem justamente na casa que representa a federação, que é o Senado da República, um ambiente para se discutir especialmente os seus impactos. Eu gostaria de iniciar a minha abordagem aqui aos presentes, destacando o meu profundo reconhecimento da situação absolutamente diferenciada dos militares, especialmente das nossas polícias militares nos estados. São aqueles que mais diretamente estão expostos a uma guerra diária que se trava em um país que, infelizmente, tem índices de violência, de criminalidade, indicadores que não nos orgulham. E nós temos esta tropa de homens e mulheres que se colocam à disposição, cumprindo um juramento de entregar a própria vida em defesa da sociedade, expostos diariamente a este enfrentamento. E isso precisa ser reconhecido como uma situação absolutamente diferenciada. Não é apenas a exposição com a sua vida em risco, em função dos tiroteios, em função de serem eventualmente atingidos por outras formas de violência, mas também um impacto psicológico, né? Dia a dia se deparam com o que há de pior na sociedade. E, portanto, psicologicamente são, de fato, afetados. Não é à toa que se visualiza neste tipo de profissão um indicador de suicídios maior do que em outras áreas do serviço público. Aliás, ontem mesmo, no Rio Grande do Sul, nós tivemos a tristeza da perda de uma soldado policial militar envolvida em um confronto com criminosos e, colocando o seu juramento acima de tudo, entregou a própria vida neste enfrentamento em combate. E, evidentemente, isso nos entristece e evidencia a situação absolutamente distinta que faz merecer um tratamento especial, não como uma concessão, senador Harold de Oliveira, para uma categoria, mas porque é de interesse público. É de interesse público que haja a motivação por parte de quem trabalha nesta área e por parte das suas famílias, com segurança para si e para as suas famílias, porque para darmos segurança à sociedade é necessário que quem faz segurança tenha esta segurança em casa, incluindo a sua remuneração e um sistema de pensões e de aposentadoria que lhes garanta o futuro. Então, situação que merece compensações, evidentemente, torna interessante que se faça este esforço de padronização de regras previdenciárias entre os entes federativos. Eu considero meritória a proposta do projeto de lei 1645, que busca estabelecer, a partir de regras gerais, como a Constituição, a partir da emenda constitucional 103, agora preceitua, regras gerais de inatividade e pensões guardadas as semelhanças aí, então, entre os entes federativos. E por isso que se estabelece a diferenciação meritória com a paridade e a integralidade, por exemplo. Acho justo, acho correto. Ficou como a única categoria, o dos militares, que tem paridade e integralidade no serviço público. Paridade, lembre-se, né? Aliás, integralidade, o direito de se aposentar com os proventos de forma integral, enquanto os outros servidores, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, já desde 2015, tem regime de previdência complementar, contribuem sobre o teto do INSS, receberão aposentadoria sobre o teto do INSS. Quem quiser receber mais, fará uma contribuição previdenciária complementar para poder receber mais. No caso dos militares, nós temos uma diferenciação meritória, eu insisto, dada a natureza das suas funções,
que lhes garante os proventos de forma integral. Mas não apenas isso, há a garantia da paridade, que é a garantia de que os seus proventos, no futuro, na reserva, receberão os reajustes que forem conferidos aos militares que estão em atividade. É mais uma diferenciação que busca estabelecer compensação em função da natureza da atividade, insisto, de quem se expõe com risco da própria vida para defender o interesse coletivo. Outra diferenciação estabelecida para os militares, meritória também, é a do tempo de serviço sem uma idade mínima. Um tempo de serviço para a sua inatividade, sem estabelecer uma idade mínima, como, por exemplo, foi estabelecida para as polícias civis. Porque, como disse, a natureza de exposição, os policiais civis também têm exposição e merecem um tratamento especial, e os têm também, mas a exposição que tem as nossas polícias militares é muito maior. É uma polícia que precisa agir com proatividade, né, com um enfrentamento imediato de situações de perigo, enquanto na Polícia Civil, por exemplo, as operações são planejadas e, portanto, com um menor nível de risco, embora com risco também, que precisa ser reconhecido. E ainda além disso, uma outra diferenciação estabelecida, a pensão estabelecida em 100% dos valores. Vejam que no Rio Grande do Sul este valor está em 70% da pensão garantida na morte, com paridade. Então, a diferenciação fica por ser 100% com paridade aos pensionistas, ou seja, os reajustes que forem conferidos a servidores em atividade serão também impactados aí nas pensões. São diferenciações estabelecidas em reconhecimento à situação absolutamente distinta, de risco de vida, de exposição dessas pessoas que fazem um juramento e que, digo de viva voz aqui, tem merecido da minha parte um olhar com muita atenção. Eu sempre respeitei os nossos militares, mas sendo governador tenho tido a oportunidade de conviver e vivenciar na liderança do nosso Estado essa exposição que eles têm, testemunhando a forma como, com desvelo, com dedicação, se entregam à sua missão. No entanto, o único ponto que nós argumentamos aqui merece um olhar diferenciado é, dado a diferença de remuneração que existe entre os estados e dada a diferença de razão de dependência entre inativos e pensionistas, senador Harold, e servidores em atividade no país, entre os estados, que as alíquotas sejam mantidas com competência estadual. E explico. O atual projeto, o PL 1645, na forma como se encontra no Senado, já prevê essa autonomia aos estados. No entanto, lhes dá essa autonomia apenas a partir de 2025. A partir de 2025, os estados poderiam estabelecer as suas alíquotas. Não é razoável, dada a discrepância que nós temos na situação financeira, previdenciária e na realidade das remunerações, que nós adiemos esta liberdade aos estados. Vejam dados que eu tenho do IPEA de 2016, que estabelece a razão de dependência entre nativos e pensionistas e servidores em atividade entre os estados. Em São Paulo, por exemplo, dados de 2016, eram 84 mil policiais em atividade para 98 mil aposentados e pensionistas. Estou usando o termo aposentado aqui para melhor compreensão para aqueles que não são da área e que nos assistam eventualmente, dado que esse termo não é utilizado para os militares. Mas, ou seja, são 98 mil inativos, pensionistas e inativos, para 84 mil atividades. Portanto, uma razão de dependência de 1,2. Em Santa Catarina, essa razão é de 0,9. Eles têm mais servidores em atividade do que servidores inativos ou pensionistas. É 13 mil, dados de 2016, para 12 mil inativos e pensionistas. No Amazonas, essa razão é de 10 mil servidores em atividade para 4 mil inativos e pensionistas. Portanto, uma razão de dependência de 0,4. Em Roraima, são 2 mil em atividade para 30 inativos. Um estado jovem da nação,
lá em 2016, tinha menos servidores inativos e pensionistas, pelos dados que o IPEA apresentou. Então, uma razão que não chega, não sai do zero. No Rio Grande do Sul, a nossa razão de dependência, eu vou lhe pedir mais um minuto para a conclusão, senador. No Rio Grande do Sul, essa razão de dependência é de 1,9. 1,9. Nós tínhamos em 2016 19 mil policiais militares em atividade para 35 mil policiais militares inativos ou pensionistas. E isso, né, demonstra a absoluta assimetria de condições para que os estados possam cumprir essas diferenciações, aliás, essa compensação da mesma forma padronizada através da legislação. Diferença salarial também, nós temos o Estado, segundo, peguei aqui uma informação da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de São Paulo, divulgada neste ano, e que apresentava o estado que tem a melhor remuneração para um soldado é de R$ 5.700, Goiás. O estado que tem a menor remuneração seria o Espírito Santo, uma remuneração de R$ 2.700. Então, R$ 5.700 para R$ 2.700. Então, não bastasse a diferença previdenciária de razão de dependência, nós temos uma diferença de remuneração, que faz também, como o Estado do Rio Grande do Sul tem a 8ª remuneração entre os estados, R$ 4.600, em relação a outros estados, nós temos essa razão de dependência, inativos e pensionistas para servidores em atividade, torna especialmente difícil ao nosso Estado podermos reduzir alíquotas, que já estão em 14% no nosso Estado do Rio Grande do Sul, dado este quadro de insuficiência financeira. Vai prejudicar os próprios policiais, porque vai agravar a situação fiscal do Estado e dificultar a remuneração, o pagamento dos salários dos servidores em dia, o que já estamos atrasando há 4 anos. Há 4 anos o Estado não consegue pagar os seus servidores em dia e vai aprofundar essa crise se nós tivermos essa alteração. Então, os tesouros estaduais ficarão sem qualquer capacidade de planejamento em relação a tais gastos. Os estados apenas pagarão sem ter qualquer ingerência se tirarem a competência das alíquotas, porque a União vai poder instituir essas despesas para outros entes, ela deveria, então, apontar quais são os recursos. Isso é algo elementar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu entendo que os estados estão indo ao limite, já há impacto fiscal, há impacto financeiro, senadores, quando se coloca a idade estabelecida em padrão nacional, aliás, desculpa, a idade não, o tempo de serviço, a paridade e integralidade, essas já têm impacto financeiro, mas os estados devem suportar em nome de uma uniformidade, eu entendo. Agora, a alíquota, eu entendo que precisa ser dada a liberdade aos estados, até porque elas não são regra geral. O que a Constituição deu de direito ao governo federal, ao Congresso Nacional, para estabelecer foi regra geral de inatividade de pensões. E alíquotas não são, ao nosso ver, regra geral, são uma regra específica de financiamento do sistema e, portanto, entendemos que deve manter-se a autonomia dos estados. Mais uma vez, reconhecendo a situação absolutamente distinta que militares enfrentam, especialmente as polícias militares deste Brasil, que têm ajudado a reduzir a criminalidade, a reduzir indicadores por todo o país, não é diferente do nosso estado do Rio Grande do Sul. Somos muito gratos, reconhecedores e, portanto, entendemos que merecem compensações. As compensações estão estabelecidas na paridade, na integralidade, no tempo de serviço e nas regras de pensões, mas não é suportável, do ponto de vista fiscal, que as alíquotas também sejam padronizadas, porque as situações são muito distintas entre os estados. Era isso, muito obrigado.